Nós estamos lá que concursos.com.br, eu sou Rodrigo Belmonte e a aula de hoje, ato administrativo. Vamos dar continuidade a um ponto que a gente começou com a introdução à teoria geral e a aula de hoje vai falar de elementos do ato administrativo, matéria super importante, bacana e que cai em prova. Hoje a gente começa a debulhar a ideia de elementos de ato administrativo. É uma matéria mais técnica, menos conceitual e extremamente importante para a tua preparação de concurso público. Como é que está preparada a aula de hoje? Doutrina, jurisprudência e questões de prova, que vai ser o final de tudo isso, a gente vai ter questão de prova, beleza? Vamos lá? Elementos. Elemento é aquilo que compõe uma estrutura. Quando a gente pensa em elementos do ato administrativo, primeiro precisa entender o que é um elemento. Elemento é algo que compõe uma estrutura. Quando você pensa numa casa, quais são os elementos de composição de uma casa? Você pode pensar no concreto, no aço, no ferro, na brita, na telha, na terra, na tubulação, tudo isso é elemento de uma casa, porque com esses elementos agregados eu construo um objeto maior que é a casa. O ato administrativo não é diferente. O ato administrativo, ele possui elementos de estrutura, elementos que juntos compõem todo um ato. A gente conhece na aula de hoje os elementos do ato administrativo e vai trabalhar um a um até esgotar o assunto, se possível, né? Porque dizem que não é possível esgotar o assunto, e eu concordo até que não seja possível, porque sempre há um questionamento a mais, sempre há uma dúvida, sempre há uma posição não vista, alguma coisa nesse sentido. Mas a parte geral, aquilo que geralmente cai em prova e aquilo que as melhores doutrinas falam, a gente traz para a aula aqui do LAC, para você, meu amigão, minha amigona do LAC, se prepararem muito bem. Vamos lá? Elemento é aquilo que compõe uma estrutura. Não é diferente, portanto, com o ato administrativo. Ato administrativo é composto por elementos. São diversos elementos que compõem um ato administrativo. Na verdade, são 5. A gente conhece um conceito clássico, um estudo clássico que diz que é motivo, objeto, sujeito competente, forma e finalidade. Esses 5 são os que mais aparecem em prova. Esses 5 a gente vai estudar. E a gente ainda vai ver outras classificações, como do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que ele fala em pressupostos de existência, pressupostos de validade e elementos. São coisas um pouco diferentes, mas extremamente importantes. Vamos lá? Parte da doutrina denomina esses elementos como requisitos de validade do ato administrativo. Isso aqui, meu amigão, é bem importante a gente anotar, ter destacado aí no teu material de apoio. Pega o material de apoio, passa aquela canetinha bacana e coloca lá, requisitos de validade, passa aquela canetinha amarela nele. Por que isso? Parte da doutrina e parte dos examinadores de direito administrativo, eles falam de elementos do ato administrativo como se fossem requisitos do ato administrativo. Então eu tenho as duas coisas, as duas formas de identificar elementos, ou propriamente dito elementos, ou requisitos de validade do ato administrativo. E aqui já merece uma anotação importante. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é muito requisitado em direito administrativo, um dos grandes administrativistas desse país, né? Suas obras são de uma importância singular no mundo jurídico brasileiro, em especial no direito administrativo. Ele fala em pressupostos de validade do ato administrativo. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em validade do ato administrativo, eu tenho um conceito. E quando eu falo em elementos, eu tenho outro conceito. Um é voltado para a construção do ato. O outro é voltado para a ideia de saber se o ato tem validade ou não, se ele é legal ou é ilegal, né? A divergência. Em prova podem aparecer ambas as expressões. Não se trata de mera discussão doutrinária, pois cada expressão indica um efeito. E olha só, a gente preparou aqui a diferença de você tratar um deles como elemento e outro deles como requisito. A ausência de um elemento. Qual que é o resultado na ausência de um elemento do ato administrativo? O resultado é o seguinte, é a ausência de parte de uma estrutura. É como falar assim, cabeça, tá faltando que parte do seu corpo? Tá faltando o coração, né? Então cabeça não existe, sem coração não vai existir, né? O ato está incompleto e pode ser chamado de ato inexistente. A gente vai também estudar ainda, vou adiantar um pouquinho, né? Mas a gente vai estudar nessas aulas de ato administrativo algumas classificações, como ato nulo, ato inexistente e ato válido. Cada um desses tem uma discussão. Se eu me refiro ao ato inexistente é porque ele não
existe. E aqueles que falam que os elementos administrativos são essenciais para a composição de um ato administrativo, defendem também que a ausência de um elemento torna o ato inexistente, portanto o ato não existe. E se ele não existe, eu não declaro nulo, eu declaro a inexistência. Se ele não existe, eu não discuto a validade ou a legalidade. Eu não tenho como discutir a legalidade ou a validade daquilo que não existe. Daí a importância de a gente ter muito cuidado e uma precisão técnica ao se referir ao ato administrativo válido e ao ato administrativo inexistente, a dizer que motivo, objeto, sujeito, forma e finalidade são elementos ou são requisitos de validade. São temas importantes e a gente tem que ter uma noção técnica muito boa para não fazer confusão. Por que isso? Porque o examinador faz a confusão por você. O examinador trata muitas vezes como a mesma coisa. Então não basta eu ler na prova elementos do ato administrativo. Analise a questão e verifica se ele está falando como elemento de composição de estrutura ou se ele está falando como requisito de validade. Porque o ato, se algum requisito de validade do ato administrativo falta, eu reputo o ato como ilegal ou inválido. E eu posso declarar o ato que existe como ato nulo. Apenas se verifica a legalidade daquilo que existe. Então, a diferença aqui é importante e é imperiosa. Eu tenho que destacar. Eu posso falar que elementos do ato administrativo são parte da sua composição, da sua estrutura, e eu posso falar que são requisitos de validade. Ao invés de eu chamar de elementos de composição ou de estrutura, eu chamo de requisitos de validade. Só que validade é análise de legalidade, é análise de saber se o ato é correto ou incorreto. Ao passo que quando eu falo de elementos de composição, estou falando da construção desse ato, eu quero saber se o ato é perfeito ou não. Lembra do ato juridicamente perfeito? Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer nosso curso aí super competitivo do Instituto Federal do Piauí 2016? Então acesse lá o concurso que você vai assistir o restinho dessa aula aí e vai assistir mais 109 aulas que nós temos separadas para vocês que vão fazer esse concurso. Aulas que eu tenho absoluta certeza que irá deixá-los bastante competitivos. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Forte abraço, tchau, tchau.